Ouvi, Senhor, a voz do meu apelo. Tende compaixão de mim e atendei-me. Vós sois meu protetor, não me deixeis, não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. É com muita alegria que nós nos encontramos em mais um dia a dia com a palavra. Hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de junho do ano de 2021, a quinta-feira da 11ª semana do tempo comum. É com muita alegria que nós nos encontramos em mais um dia a dia com a palavra, esse nosso momento diário de fé e de oração e de meditação naquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Eu espero que esteja tudo bem com você que me assiste e que esse nosso dia ele seja abençoado na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, se você ainda não sabe, nós estamos fazendo o nosso diário do dia a dia com a palavra. E aí você pode me perguntar, Jean, o que é esse diário do dia a dia com a palavra? Bom, o nosso diário é um caderno simples, ou um diário propriamente dito, onde todos os dias, após esse nosso momento de reflexão da palavra, nós colocamos nele aquilo que nos tocou nesse dia. O que é que o Senhor quis me dizer através da palavra de hoje, o que eu aprendi, o que eu posso colocar em prática na minha vida. Então eu te convido, se você ainda não criou o seu, se você ainda não fez o seu, eu te convido a viver também essa experiência de poder colocar a cada dia aquilo que o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, tem nos ensinado. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de nós meditarmos a palavra de hoje, que nós, como de costume, possamos rezar. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, nós meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós temos vivido uma semana intensa de ensinamentos de Jesus para cada um de nós. Uma semana
onde o Senhor ele tem nos moldado. Ele vem moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de entender as coisas, a nossa forma de entender que nem sempre nós precisamos rebater as críticas alheias, que nem sempre nós precisamos pagar o mal com o mal, que nem sempre nós precisamos e devemos desejar o mal do próximo e até mesmo dos nossos inimigos. Nesse dia de hoje, mais uma vez nos ensinando, Jesus ele vem nos dizer como nós devemos orar e ele nos ensina a tradicional oração do Pai Nosso. E além da tradicional oração do Pai Nosso, ele vem nos dizer que a gente não deve fazer como os pagãos que julgam que serão ouvidos à força da palavra. Meus queridos irmãos, a gente precisa entender que o que vale na nossa oração não é a quantidade de palavras que nós colocamos. O que vale na nossa oração não é a quantidade de palavras bonitas que você acha que precisa para que Deus possa lhe escutar. Ou não é a base de gritos porque você julga que se eu falar mais alto, então o Senhor ele com certeza irá me escutar. E aí eu preciso te dizer, se você ainda não sabe, mas o Senhor ele não tem problema de surdez. O Senhor ele não tem nenhuma dificuldade auditiva. E ele conhece os nossos pensamentos e conhece as nossas palavras antes mesmo que elas nos cheguem à boca. O Senhor sonda a cada um de nós. Então nós não precisamos ficar repetindo palavras acreditando que é pela repetição que o Senhor ele vai nos ouvir e ele vai agir em nosso favor. E aí eu preciso dizer uma coisa que talvez decepcione a muitos, mas é bom que a gente, se for o nosso caso, que a gente tenha essa decepção o mais cedo possível, para que a gente possa corrigir isso se necessário for. Meus queridos irmãos, não é a força da palavra que vai nos fazer receber alguma coisa de Jesus. E até mesmo a oração do Pai Nosso. Com certeza ela de alguma forma produzirá frutos, produzirá graças na sua vida, mas não apenas pelas palavras. Quando Jesus ele vem nos ensinar isso, ele vem te dizer, vem me dizer que não é a força da palavra. A gente precisa entender que muito mais do que as nossas palavras, muito mais do que aquilo que nós dizemos, muito mais do que as possíveis horas que nós passamos falando de Deus e sobre Deus, a gente precisa entender que muito mais do que isso, muito maior do que isso, é a intimidade que nós precisamos e que nós devemos ter com Ele. Se nós apenas jogamos as palavras ao vento, se nós apenas multiplicamos as palavras em oração, mas essas palavras elas não saem, elas não surgem de uma intimidade com Deus, essas palavras elas serão vazias e de nada adiantará. Essas palavras elas não produzirão os frutos que nós achamos que elas vão produzir se elas não saem, se elas não partem de uma intimidade com o Senhor. E esse é o ensinamento que Ele quer nos passar hoje. E caso você acredite ou acreditava que você precisava das palavras mais lindas para poder convencer a Deus, que você precisava das orações mais tristes, mais miseráveis, para que o Senhor tivesse misericórdia e compaixão de você, meu irmão, eu te digo que você não precisa de nada disso, além de uma intimidade com o Senhor. E aí, ao sermos íntimos com o Senhor,
eu te garanto que, mesmo na oração do Pai Nosso, você receberá tudo aquilo que você deseja, sem precisar rezar nada mais. Porque o Senhor, ele parte da intimidade com você. E aí você tendo essa intimidade com o Senhor, logicamente que você se abrirá cada vez mais para que a graça do Senhor aconteça na sua vida. E aí, se eu tenho essa intimidade com o Senhor, o meu coração a cada dia se abre mais para que ele habite em minha vida. E é essa intimidade, esse habitar de Deus em mim que faz com que as graças aconteçam. Que faz com que a gente não precise multiplicar palavras para que Deus possa ouvir a cada um de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, que o bom Deus ele abençoe esse nosso dia de hoje, essa quinta-feira, dia de adoração ao Senhor. Meus queridos, muito obrigado pela sua presença. Quero pedir desculpas pelo atraso no vídeo de hoje. Espero que não volte a acontecer. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.